A gente tem essa proposta de fazer esses seminários voltados para as pessoas que têm interesse em temas, né, voltados para pesquisa, voltados aí para a iniciação científica. Nós já estamos na segunda versão dos seminários de iniciação científica nesse ano. Essa é um projeto de extensão, uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde e do Programa de Pós-Graduação em Cuidados Primários na Saúde. Então, sejam todos muito bem-vindos. A presença de todos vocês nos alegra muito e enobrece o nosso evento. Eu gostaria de fazer uma correção para quem estava aí, né, há mais tempo. Esse videozinho de informações, ele está desatualizado. Vocês me perdoem, eu coloquei o vídeo, mas a informação que está nele não está correta. Os certificados não vão ser emitidos a partir da colocação do nome no chat, ok? Ao final da apresentação do seminário de hoje, será disponibilizado um link para que as pessoas, né, mandem uma mensagem para o link e, através desse link, o certificado será emitido, ok? Então, não há necessidade de colocar o nome no chat, tá? O certificado vai ser emitido via link. Bom, para quem está aqui com a gente pela primeira vez, o seminário de iniciação científica, né, a gente faz essa parceria, vamos dizer assim, com os alunos da pós-graduação, e hoje nós estamos aí com a participação, né, que muito nos alegra, da Tatiana Almeida Magalhães. Ela é aluna de doutorado, orientada por mim, no programa de pós-graduação em Ciências da Saúde, e ela vem trazer hoje para a gente uma continuidade de uma fala que ela teve, né, de um SIC que ela apresentou ao final do ano passado, ok? Então, no final do ano passado, ela mostrou para a gente como montar o banco de dados e como alimentar o banco de dados, né, para as nossas pesquisas. Para quem perdeu, para quem não teve oportunidade de assistir esse SIC, esse e outros seminários que já aconteceram estão na nossa página lá no YouTube, SIC Unimontes, ok? Então, a gente pede muito a ajuda de vocês para acessar, para curtir esta página, porque isso revela, né, o alcance do nosso projeto de extensão. Então, isso é muito importante para nós, para a gente continuar mantendo essa atividade do SIC. Então, por favor, acessem lá e não deixem de dar a curtida. Então, muitos seminários lá têm outras temáticas de interesse da pesquisa, ok? Tati, bem-vinda, obrigada mais uma vez por partilhar com a gente os seus conhecimentos. Eu peço a todos, né, que tenham cuidado durante a fala da Tati para manter seus microfones desligados, e ao final da fala dela a gente vai abrir para perguntas, para um bate-papo, então fiquem à vontade para anotar as suas, né, dúvidas, sugestões ou o que for, porque ao final da fala da Tati a gente vai ter um espaço para isso, ok? No mais, Tati, te desejo uma boa apresentação, tenho certeza que vai ser, você vai coroar aí mais uma vez, né, compartilhando seus conhecimentos com a gente, e uma ótima apresentação, que seja uma noite muito produtiva a todos. Agradeço mais uma vez a todos os presentes, e te passo a palavra, Tati, fique à vontade aí para fazer aí a sua explanação, viu? Seu microfone está travado, Tati. Certinho agora? Agora perfeito. Boa noite a todos e a todas. É com grande prazer que hoje eu venho aqui aprender junto com vocês, né? E compartilhar um pouco, né, do nosso conhecimento. E espero estar à altura de vocês. E, igual o Deise falou, a gente vai estar aberto aí para discussões acerca, né, da apresentação. E eu quero agradecer imensamente a minha orientadora, Desirê, que vem me acompanhando e que eu venho aprendendo muito com ela, não só eu, como todos os orientandos, e a todos os outros professores também. O ruim dessa pandemia é a falta de contato, né, porque se fosse antes, eu tenho certeza que a gente estaria num auditório, com mais pessoas, né, mas, se Deus quiser, isso vai passar. Né? Em breve a gente vai estar junto, fazendo nosso seminário, igual
a gente sempre fez de forma presencial. Tá bom? Então, podemos começar? Com certeza, Tati. Pode compartilhar sua tela que eu vou te dando os feedbacks aqui. Vai, joia. Compartilhou. Tá indo? Sim, agora sim. E a tela está maior? Tá perfeito. Estamos vendo perfeitamente a tela e te ouvindo super bem. Segui tranquilo. Tá, joia. Hoje nós vamos falar de análise descritiva, usando o software, né, do SPSS. Então, eu me chamo Tatiana Almeida de Magalhães, minha orientadora é doutora Desirê, e os co-orientadores Marise Fagundes e Jairo Evangelista. Bem, aqui tem alguns tópicos que nós vamos estar detalhando ao longo da nossa conversa. Então, primeiramente, nós vamos falar um pouco das etapas da pesquisa científica em saúde, a importância de ter um banco de dados, porque é através dele que nós vamos trabalhar com as variáveis, e essas variáveis, de forma trabalhada, a gente tem aí uma análise, né, para ser interpretada com os dados daquela pesquisa. Então, nós vamos falar um pouquinho, né, das variáveis, da análise descritiva dos dados, propriamente dita, que é o tema central hoje, que a gente vai estar falando, e dentro dela nós vamos falar também alguns tipos de análise descritiva, que é a frequência, que é a mais simples dela, né, de todas, mas não é porque é mais simples que é a menos importante, não, porque é a base de tudo, né, de toda análise descritiva. A média, mediana, modos do padrão. Existem outros, tá, gente? Mas a princípio nós vamos falar sobre eles. Então, a etapa da pesquisa em saúde, primeiramente a gente tem um problema e através desse problema a gente promove um planejamento de como vai desenvolver essa pesquisa, como que será essa coleta de dados. Então, tudo começa com um problema. E a partir dele a gente vem fazendo todo o planejamento. Para fazer essa coleta de dados, eu fiz um planejamento, e nesse planejamento eu fiz um plano amostral, né, de como que eu vou, quais são as pessoas que o público-alvo, né, qual é a minha população de estudo, e qual é a minha amostra, quantas pessoas que eu vou abordar, que eu vou pesquisar. E através disso aí, eu faço a coleta, monto um banco de dados, vou construir os dados através daquela pesquisa que eu realizei, geralmente com um instrumento que a gente chama de questionário. E aí, eu faço essa construção desse banco. Tem pessoas que fazem a construção primeiro, digita todos os dados, né, que coletou ali na coleta, através dos instrumentos. Então, tem pessoas que digitam tudo primeiro no Excel para depois passar para o SPSS, que é o programa, é o software que a gente vai estar usando. Enfim, ou digitando de forma direta, né, já construindo o banco direto no SPSS, ou primeiro no Excel, para depois transportar para o SPSS, qualquer uma das formas, elas, né, vão dar certo. Através disso aí, eu vou fazer as análises. Aí, geralmente um banco de dados eu tenho inúmeras variáveis e pode construir aí vários estudos, vários artigos. Então, depois eu tenho que priorizar que tipo de análise eu vou desejar fazer em torno do que eu quero, do tema que eu quero. Vou interpretar esses dados e faço uma avaliação crítica, né, desse estudo, promovo uma redação, que aqui é a construção do artigo propriamente dito, com os dados que foram trabalhados, que foram analisados, né, e, posteriormente, a divulgação desse artigo, que é a publicação do artigo em uma revista. Então, essas aí são as etapas, né, de uma pesquisa, e tudo gira em torno
dessa construção do banco e análise, né, do banco de dados. Então, essa construção do banco, ela é muito importante. Isso aqui eu até falei na apresentação do ano passado, no início, porque é através do banco que eu vou estar extraindo os meus dados para construir o artigo. Então, um banco, ele armazena esses dados científicos, tem como eu codificar e recodificar essas variáveis para serem trabalhadas. Por exemplo, salário. O salário, ou a renda, eu posso transformar em salário mínimo, eu posso transformar em renda per capita. O importante é o ter o dado. E depois a gente pode estar fazendo, construindo novas variáveis em cima daquela variável original que foi coletada, né? O dado original que foi coletado. Então, posso criar dados, tem como proteger meus dados, descrever esses dados. Então, se a minha pesquisa é sobre saúde ocupacional de professor. Então, eu fiz uma pesquisa em cima dessa população de professores, que foi, na verdade, professores da educação básica, no ensino fundamental, da rede pública. Então, foi uma média aí de 760 professores. Então, foi aplicado um instrumento, um questionário, teve avaliação física, todos esses dados foram extraídos e alocados num banco, né, de dados. E daí, nós trabalhamos com esse banco, montamos, acertamos, e depois a gente vem, né, utilizando esse banco na construção dos artigos. Então, são dados que podem ser compartilhados, tem como acessar, utilizar de forma, né, bem fácil, interpretar esses dados e aplicar esses dados de forma científica na construção dos artigos. Então, para isso, existem outros programas, mas o mais usual e de acesso, né, é o SPSS, muito conhecido. Bem, ele nos dá, né, uma autonomia na análise dos dados. O domínio dessa metodologia estatística ela é utilizada nos principais estudos científicos e também nos dá uma liberdade de explorar os dados de diferentes pontos de vista. Por quê? Vai depender do tipo de análise que você está pretendendo fazer e aí tem como você estar extraindo esses dados de tal forma que dá para construir esse artigo. Então, a princípio, né, assim, no início, a gente sempre começa com uma análise descritiva. Essa análise descritiva ela vai te dar uma visão geral da sua população de estudo, da sua amostra, né, de média de idade da sua população, a faixa etária, né, essa idade, além da média de idade, você pode também fazer uma estratificação por faixa etária. Então, são as análises descritivas, depois são as análises mais complexas, são as análises mais avançadas, as análises de regressão, tá? Mas, enfim, é um software que te dá todo esse apoio, né, um apoio logístico. Agora, tem que saber manusear, né, para poder extrair os dados, né, com segurança e aplicar nos artigos. Ele tem suas vantagens, mas também tem suas desvantagens. Ele não é um software de livre, acesso livre, né? Ele tem um alto custo. Inicialmente, quando a gente entra ali no site, tem um site que eu vou passar para vocês aqui na parte de baixo da tela, tem o site que você pode estar fazendo sua inscrição e acessar de forma gratuita por 15 dias. Aliás, se não me engano, são 30 dias. Ou então, fazer a compra desse software. Algumas faculdades, elas têm isso liberado para os alunos também, tá? Aí tem que entrar em contato com o seu orientador e conversar sobre essa possibilidade. Então, entrando no site, pode fazer a inscrição imediatamente
vai colocar ali seu e-mail, o primeiro nome, sobrenome, a empresa, que no caso vai ser uma instituição, e aí você pode iniciar e ter o teste gratuito dele. Ele tem algumas versões, tem ele dividido em alguns níveis, né? Mas o nível básico dele já nos atende, e aí você pode estar fazendo a assinatura de R$ 425 por mês. Então, não fica barato, né? Mas é extremamente importante, e eu acho que quem tiver interesse, né, para treinar, aí conversa com o seu orientador, que eu tenho certeza que tem como, né, instalar no computador para vocês terem acesso e praticar. O segredo do SPSS é a prática, né? Não ter medo e vai tentando, fazendo nas análises, seguindo um passo a passo, né? Anote os passo a passos que não tem erro. E aqui embaixo eu estou deixando disponibilizado o slide, né? E aí vocês podem estar entrando no site para poder fazer a assinatura de forma gratuita. Lá também, gente, a gente pode encontrar um guia de acesso para o usuário. Então, nesse guia, ele está em português, está traduzido, e ele tem todo o passo a passo de como trabalhar usando o programa, e é bem fácil de manusear. Então, agora nós vamos falar alguns conceitos básicos de estatística e de estatística para a gente aprofundar um pouco mais na hora de estar fazendo a análise aqui descritiva. Então, primeiro é o conceito de população, né, que a população, na verdade, é um conjunto de elementos com uma ou mais características em comum sobre o qual queremos obter aquela informação. Então, no início, eu até falei para vocês que uma população de estudo que eu estou estudando é a população de professores da rede estadual daqui do município de Montes Claros. Na época, tinha quase 2.000 professores cadastrados na Secretaria Regional de Educação, e através desse número, né, dessa população existente de professores, nós conseguimos construir a nossa amostra. Então, a nossa amostra, ela, na verdade, ela é um conjunto de dados ou observações recolhidos a partir de um subconjunto da população. Então, a amostra é um pedaço daquela população de estudo. E aí, tem como eu calcular essa amostra. Então, dentro dos 2.000, aproximadamente 2.000 professores cadastrados, qual o número de professores que deveriam conter na minha amostra? Né? Qual o número de professores que eu deveria abordar para ter um estudo robusto, em que possa fazer inferência, né, dos dados ali obtidos, do resultado ali obtido, eu posso fazer uma inferência para toda a população de professores de Montes Claros. Então, para isso, a gente faz uma amostragem. E essa amostragem, ela é um cálculo estatístico, né? E aí, eu vou identificar, através dessa amostragem, quantos e quais serão os elementos da minha amostra. Então, quantos e quais serão esses professores que vão participar da pesquisa. Então, a gente fala muito isso, né, nas pesquisas, e é um conceito bem geral que é importante a gente estar relembrando, né, para a gente trabalhar aqui mais à frente. E só lembrando que o censo na verdade, um levantamento de dados de toda a população. É porque muitas vezes o pessoal confunde, tá, gente? Censo com amostra, com amostragem. Então, tá aí os principais conceitos, só para a gente entender que a população é o tamanho, na verdade, né, o tamanho do que eu vou estudar. E dentro dessa população eu vou tirar a minha amostra. Aí, pelo desenho, dá para a gente ver aqui que a população ela é bem maior, e aí eu vou extrair uma amostra dessa população que eu vou estudar, e essa população a gente denomina esse parâmetro. É o parâmetro que vai ser estudado.
E com o cálculo amostral, o plano amostral todo, e a gente obtém a amostra, obtém o número de pessoas que eu vou estudar ali, aí eu tenho uma estimativa. Eu tenho uma estimativa daquele parâmetro que é a minha população. Bem, agora quanto à variável, nós vamos falar isso aqui o tempo todo. A variável é um dado. Na verdade, eu vou coletar esse dado e vou transportar esse dado para dentro do programa do software do SPSS. Então, por exemplo, a idade, o sexo, peso, a renda. Então, tudo isso é uma variável. E essa variável, ela foi coletada, né, na pesquisa. Então, são características de interesse. Então, toda variável é aquela característica de interesse que eu vou estar estudando, da amostra, né, ou daquela população. O que eu tenho? Eu tenho variável qualitativa. Toda variável qualitativa, ela é categórica. Ela vem distribuída em categorias, sim ou não, ou nível de escolaridade, por exemplo, ensino médio, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, sexo masculino, feminino. E, então, essas qualitativas, elas são divididas em qualitativas nominal ou ordinal. Aí aqui, gente, mais aqui à frente, eu vou estar falando com vocês a descrição mais complexa dessas variáveis, tá? As quantitativas, que são as numéricas, existem de forma discreta e contínua. A discreta, geralmente, são números aleatórios. Então, por exemplo, número de filhos, né? Pode ter nenhum, pode ter 1, 2, 3 ou mais de 2. Contínua, altura, peso e salário. Então, descrevendo mais essas variáveis, e vou deixar também mais descrita aqui, para que quem quiser retornar, né, os estudos, então ele está bem exemplificada. Então, a variável qualitativa, quando ela é categórica, dividida em categorias, a nominal é aquela que vai nomear as categorias, mas ela não precisa de uma hierarquia. Ela pode ser dicotômica, né, dividida em 2 categorias, ou mais de 2 categorias. Por exemplo, o sexo masculino e feminino, diabetes, sim ou não. Então, aí tem 2 categorias. As politômicas, as que têm mais de 2 categorias, é igual raça, branca, parda, negra, amarela. Então, são várias categorias. Então, essa aí nós chamamos de nominal. Já a ordinal, ela existe uma ordenação, ela tem uma hierarquia a seguir. A classe social, por exemplo, é classe alta, média e baixa. Ou então, começando de baixa, média e alta. A escolaridade, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Então, essas são as qualitativas categóricas. As quantitativas, que são de forma numérica, ela pode ser medida, ela permite operações aritméticas, pode ser medida, né, numericamente, e existem 2, que é a discreta e a contínua. A discreta, ela é proveniente de uma contagem que pode assumir determinados valores de números inteiros. Igual eu falei com vocês, número de filhos, número de consultas. A contínua, ela assume um valor intermediário dentro de uma reta. Então, por exemplo, a idade. A idade pode variar, dependendo da sua pesquisa, do seu público-alvo, né, de 0 a 60 anos. Né? Então, houve essa variação, mas é uma variável contínua. Renda, peso, altura, nível de colesterol. Bem, em relação às variáveis, nós temos também uma variável dependente, que é aquela variável que eu quero testar e ver o efeito dela no meu estudo. Por exemplo, eu quero ver o efeito do estresse, né? Eu quero ver as variáveis que estão associadas ao estresse. Então, o estresse é minha variável dependente. Síndrome de burnout, que é o desgaste profissional, também pode ser minha variável dependente, que é aquela que vai me dar o desfecho de como que as outras variáveis, né, que a gente vai chamar aqui agora de variável independente, se comportam frente a ela. Então, a variável independente, aquela variável que é a preditora, é aquela que
ela é a suposta causa de uma modificação em relação ao caso ou efeito. É manipulada pelo pesquisador, são fatores que deseja-se verificar se influenciam a variável dependente. Foi o que eu falei com vocês. Quais são as variáveis que influenciam o nível de estresse? Quais são as variáveis que influenciam os níveis da síndrome de burnout? Então, nós podemos fazer essa testagem usando os tipos de variáveis. Agora, mediante a explanação que nós tivemos, nós vamos falar sobre a estatística descritiva. Só um minutinho, gente. A estatística descritiva, só um minutinho. A estatística descritiva, ela é o primeiro tipo de estatística, né, a mais simples usada, mas uma das mais importantes para a gente avaliar como que o nosso banco está montado, como que essas variáveis estão distribuídas, qual o perfil da minha população de estudo. Então, eu faço através dessa população, através dessa análise descritiva. Então, vamos pensar aqui. Você foi convidado para apresentar um pôster, um resumo em um congresso científico. E você tem um banco de dados já pronto, e como que você vai extrair esses dados? Né? Então, quais são as formas de descrição e apresentação de dados que você pode utilizar para montar esse pôster, para montar esse resumo, para fazer essa apresentação no evento? Quais as formas de medidas estatísticas que você pode usar para apresentar esses dados? Então, como que você vai apresentar para o público esses dados que você tem e que está em um banco? Como que você pode fazer essa apresentação? Então, existem praticamente duas formas de estatística. A descritiva é aquela que vai te dar uma estimação pontual e também pode te dar um intervalo de confiança. Ela prevê valores plausíveis para os parâmetros populacionais. Então, é a estatística mais básica. Porém, é aquela que vai te dar uma visão geral, né, do perfil da sua população. E tem a estatística inferencial. Essa estatística inferencial é aquela que faz comparações com um grupo, com outras populações. É a estatística mais complexa. Antes de fazer essa estatística inferencial, eu tenho que fazer primeiro a descritiva. Todos os estudos sempre começam assim, tá? Então, a estatística descritiva, que é só para ficar de exemplo para vocês, como está dividido aí. Então, nós temos as medidas pontuais, que são as variáveis numéricas e as categóricas, que eu falei nos slides aqui atrás. Nós temos, dentro das numéricas, as medidas de tendência central, que é a média, mediana, moda. E nós temos a de variabilidade, que é aquela que como que os dados, né, se comportam mediante a média. Então, nós temos a variância, desvio padrão e amplitude. E dentro das categóricas, nós temos as proporções. Então, em muitos artigos, quando a gente participa de algum evento, né, a gente sempre vê ali nas exposições de banner, sempre um número absoluto daquela população, dos dados daquela população, geralmente uma porcentagem, geralmente falando da média de idade da população, da mediana, desvio padrão. Então, esses são os mais utilizados, tá? Intervalo de confiança também, que ele é aplicado em qualquer média pontual. Comumente, é utilizado um intervalo de confiança de 95%. Então, essa estatística descritiva de dados é o começo de tudo. É o começo de traçar ali aquele perfil daquela população de estudo, dos dados que estão acoplados ali dentro do banco que você vai estar explorando.
Então, a estatística descritiva ela é um conjunto de técnicas destinadas a descrever, resumir seus dados, a fim de que ele possa tirar conclusões a respeito da característica de interesse que você quer apresentar, tornando-se as coisas mais fáceis de entender, de relatar e de discutir. Ela objetiva a descrição pura. A estatística descritiva, gente, ela não compara, ela não é, uma estatística de fazer comparações. Então ela não tem grupo de comparações. Então, ela só vai descrever o perfil daquela população que você está estudando. Em geral, ela é utilizada na etapa inicial de toda a análise. E ela também é chamada de análise exploratória. E é apresentada através de tabelas e gráficos. Geralmente é usado para a estatística descritiva, cálculo de frequência simples, que é aquele número absoluto, a relativa, que é a porcentagem acumulada. Também cálculos de medidas de tendência central, eu falei que é a média, mediana, moda, né? E dispersão, e avaliação de forma de curva de distribuição. Então, como que esses dados estão distribuídos. Então, a estatística descritiva, nós vamos começar da mais simples, que é a frequência. A frequência, ela pode ser simples, que é o valor absoluto, a relativa, que é o valor de porcentagem, e a acumulada. Geralmente, na maioria dos estudos, a gente sempre usa a frequência simples e a relativa. A acumulada é aquela que ela vai, quando tem outras categorias que ele quer testar, ela vai acumulando o número ali de porcentagem ou do próprio N. Então, é uma que a gente chama de percentual acumulativo. Então, geralmente, não é usado, vai depender também, né, do tipo de análise e o que a pessoa está querendo caracterizar. Mas, geralmente, é o valor absoluto e a porcentagem. Então, aqui, eu printei, eu vou fazer também para vocês, eu vou abrir o SPSS e fazer. Mas eu já deixei printado porque é uma forma muito bacana da gente, de ter um passo a passo de como analisar. Então, esse SPSS que eu estou usando, ele é em português, e ele, se não me engano, ele é o 2.4, mas tem ele também em inglês. Mas como que eu falo aqui? Do mesmo jeito que ele está em português, também é em inglês. As abas, está tudo do mesmo jeito. Então, para quem tem dificuldade com o inglês, você decorar, né, em cada aba, né, direitinho que cada um está, então não vai ter problema. Tem como seguir tranquilamente. Então, primeiramente, a gente vem aqui no menu de analisar, né, ou analyze, e eles estão disponíveis sempre aqui nessa parte superior dessa tela do SPSS. E aí você clica em analisar, e já vai sair uma aba maior na tela toda, e aí vem estatística descritiva, e depois você clica aqui em frequência. Quando você clicar em frequência, vai abrir essa aba, essa primeira aba, que tem uma seta, aí está escrito frequências. Aqui, no lado esquerdo, vai estar saindo para a gente todas as variáveis. Todas as variáveis. E aí você vai escolher quais você quer fazer a análise delas. E aí você clica em cada uma delas e clica aqui no meio, nessa setinha, e clicando aqui no meio, as variáveis vão sendo transportadas para esse quadro branco. Observe aqui, na lateral direita, que todas as variáveis que estavam no primeiro quadrinho aqui à esquerda, elas foram transportadas para a direita. Então, eu peguei todas, transportei, tá? E posso, se eu quiser colocar estatística e escolher os dados que eu quero, sim. Se não, eu coloco em OK. Só de você colocar frequência, escolher as variáveis, transportar para ser testada, você pode colocar OK. Quando você coloca OK, vai sair uma tabela
que nós chamamos janela de saída dos resultados, que é o output. Então, ela vai sair aqui para você. Aqui eu escolhi, peguei uma só aqui para a gente ver, que é a renda familiar. Então, essa renda familiar das pessoas 228 pessoas testadas, foram o total. Das 228, tem 2 que não têm renda, tem 90 que têm abaixo de um salário mínimo, tem 88 pessoas que têm entre 2 e 2,9 de salário mínimo, e assim vai. Então, de um lado, a gente tem a frequência, que a gente chama de N, ou então a gente chama de valor absoluto. E do outro lado, do lado da frequência, nós temos a porcentagem. E do lado da porcentagem, nós temos a porcentagem válida, né, que é a mesma coisa, e acumulativa. Então, para os nossos estudos, a gente sempre pega aqui a frequência e a porcentagem válida, tá? Aí, esse aqui é o mesmo, só que agora com escolaridade. Então, foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6 categorias, o nível de escolaridade. Então, a pessoa analfabeta, fundamental incompleto, fundamental completo, ensino médio incompleto, ensino médio completo e superior. Então, aqui nós temos a frequência, do outro lado nós temos a porcentagem válida. Às vezes tem uma diferençazinha, por isso que a gente pega sempre a porcentagem válida, tá? Ô, Tati, oi. Você me permite falar uma coisa aí? Sim, só para deixar claro para o pessoal que a diferença do percentual com o percentual válido é exatamente os dados válidos, né? A gente usa mais a porcentagem válida porque ela desconsidera aquelas pessoas que, para esta variável que está sendo analisada, que no caso é o nível de escolaridade, não responderam. Então, observa aí que tem lá omissos, né? Tem 13 pessoas neste banco que não responderam a esta pergunta de escolaridade. E isso equivale a 4% do total. Ok? No entanto, quando a gente vai mostrar no artigo, a gente não deve mostrar o percentual válido, o percentual considerando o missing, a gente vai mostrar só o percentual que é válido. Então, por isso que a gente mostra a porcentagem válida. Uma estratégia que eu recomendo para a gente tratar esses dados perdidos é indicar um símbolo nas variáveis que têm dados perdidos. Então, por exemplo, essa amostra que a Tati está mostrando para a gente, ela tem 328 pessoas. Então, coloca um asterisco ou algum outro símbolo naquelas variáveis que tem missing, por exemplo, nível de escolaridade, e põe no rodapé da tabela, por exemplo, variação no N de 328 por perda de informação. Aí a pessoa vai saber aquelas variáveis que têm informação perdida. E se ela quiser saber exatamente o número de pessoas, né, em que cada variável, porque isso varia, às vezes tem uma variável que perdeu 2 dados, na outra variável perdeu 5, nessa perdeu 13. Então, a pessoa faz a continha e vê, né, qual que está sendo a diferença. Então, é por isso que é recomendado usar o percentual válido. Ok, Tati, pode seguir. Eu só queria deixar esse esclarecimento, porque às vezes a pessoa faz por quê, né? Por que dessa diferença? Isso. E essa porcentagem válida é mais ou menos o ajuste, né, Deise? Ela desconsidera, né? Ela passa a ser 100% só os dados que são válidos. Uhum. Ok? No percentual, né, nessa outra porcentagem que não está escrito válido, nessa segunda coluna, ela está considerando o percentual de perdas de informação, que a gente chama de missing. Então, ela está considerando os missings no percentual. E a gente deve desconsiderar. Né? Então, a gente considera o percentual de cada categoria, já que essa é uma variável categórica, dos dados válidos. Isso. Aí, aqui na parte de baixo, dá para a gente ver isso, olha. Tá vendo aqui embaixo, quer dizer, 96%, né? Na porcentagem, e na porcentagem válida está aqui, 100%. Então, eu vou só... Ô, Deise. Deise. Oi, Tati.
Estamos te ouvindo. Você acha melhor eu parar agora e ir no SPSS fazer a frequência ou seguir reto? Você que sabe, como você tiver planejado, como for melhor para você, tá indo super bem. Então, como você Então, quiser. tá, vou seguir reto aqui e depois eu faço todas as demonstrações. Então, já para a síntese numérica, para as variáveis numéricas, nós temos as medidas de tendência central, que é a média, moda e mediana. Quem já fez bioestatística, já estudou, sabe da possibilidade de fazer de forma manual ou fazer diretamente no SPSS. É um tipo também de análise descritiva. Na maioria dos resumos, dos resumos, tanto simples quanto expandido, artigos, na maioria das vezes usam alguns deles, principalmente a média e desvio padrão, tá? Então, a média é aquele valor que mais se repete. Eu não vou ficar muito entrando em detalhes dessa parte, envolve mais explicação de bioestatística, mas você vai ter como extrair, né, no SPSS. Então, vou colocar aqui, mas, de certa forma, a gente vai estar treinando mais de como calcular isso no SPSS, tá? Então, a média é o valor que mais se repete, a moda é um ponto de equilíbrio das discrepâncias positivas e negativas, e a mediana é o valor que divide a distribuição ao meio. Então, Tati, só fazer um esclarecimento, volta aí um pouquinho, porque está escrito trocado, né? Na verdade, a média que é o ponto de equilíbrio e a moda que é o valor que mais se repete. Só está trocado ali onde se lê média é moda e onde se lê moda é média. Só isso. Obrigada, Deise. E aqui tá descrito, eu vou alterar lá para passar para vocês, tá? Então, a moda, como que a gente pode calcular? Só para ter uma ideia, né, de como que é feito esse cálculo. Então, nós temos aqui um exemplo do peso ao nascer das crianças de 10 recém-nascidos. Então, 3,2 kg, 3,2 kg, enfim. A cada ponto e vírgula, nós temos o peso de uma criança, dessa aí, do recém-nascido. O valor que mais se repete, se a gente for observar, é o 3,2, que é 3,2 kg. Então, a moda é aquele valor que mais se repete dentro de uma sequência que eu estou estudando de números. Então, a moda aqui vai ser 3,2 quilos ou 3.200 gramas. No SPSS, quando a gente pede essa análise, ela vem descrita numa tabela menor, ou então, quando a gente pega a tabela de frequência, que vem o percentual válido e cumulativo, igual eu mostrei anteriormente, a gente também pode perceber aqui qual que é a moda nesses valores. Nós temos aqui a idade, de 16 a 48 anos. Nós temos aqui a frequência. Quantas vezes, quantas pessoas de 16 anos tem nesse banco? Uma. Quantas pessoas de 17 anos tem nesse banco? Duas. Quantas pessoas de 18 anos tem nesse banco? 15. Quantas pessoas de 19 anos tem nesse banco? 18. Se a gente for observar bem, tem 75 pessoas. Nós temos, na verdade, 78. 75 responderam a idade, 3 aqui foram os dados omissos, né? Os dados perdidos, quer dizer, não respondeu a idade. Mas o número que mais se repete aqui, em frequência, né, de vezes, é 19. Então, a idade 19, nós temos aí 18 pessoas com 19 anos. O percentual válido aí, aqui só está percentual, mas é o válido de 24%. Então, a moda da idade dos alunos é de 19 anos. Isso, no SPSS, aqui a gente está calculando dessa forma, gente, porque são só 10, o peso de 10 recém-nascidos. Mas imagina num banco aí com 2.000 pessoas, né, ou mais, para você calcular isso à mão, né, é bem mais complicado. Então, o SPSS ajuda bastante.
que aí é só, na hora de fazer, é só marcar o que a gente quer, e aí vem a moda, a mediana, desvio padrão, e daqui a pouco a gente vai estar fazendo, tá? A média é a soma de todos os valores daquela variável que eu estou estudando, obtido em uma população, ou amostra dividido pelo número de valores, ou número de vezes que ele aparece. Então, eu vou somar, por exemplo, idade. 10 crianças entre 1 a, sei lá, até 10 anos. Né? Mas eu quero o somatório da idade deles. Então, eu vou somar todas as idades e dividir por 10. Aí eu tenho a média de idade. Então, aqui foi do peso, eu somei todos os valores, né, de peso das 10 crianças, dos 10 recém-nascidos, e dividi por 10. Então, deu 31,1 ou 33.100 gramas, né? Ou seja, 3,1 kg ou 3.100 gramas. Isso aqui é a média. Já a mediana, ela divide a distribuição ao meio. Então, 50% da observação fica acima da mediana e 50% fica abaixo dessa mediana. Aí, aqui, a gente só tem que lembrar que, se for um número ímpar, o valor referente é aquele número central. Então, dos 5 números que eu tenho, o valor central é o valor que eu vou pegar como mediana. Se a amostra for ímpar, por quê? Porque eu vou contar, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 números, então a minha amostra é ímpar. Dos 5, eu vou pegar o que está no meio, que é 4. Então, ele é a minha mediana. Mas se a amostra for par, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu tenho 6 números. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor referente à média dos 2 números centrais, que é a soma dos 2, que é a soma de 2 números dividido por 2, que vai dar 5. Então, eu não preciso aqui ficar no SPSS. É lógico que a gente tem que ter uma noção do que é média, mediana, até mesmo para você estar colocando, né, nos seus estudos. Mas o SPSS, ele vai te dar isso de forma mais rápida, né, mais segura, porque às vezes você vai estar trabalhando com uma amostra grande, tá? Bem, o desvio padrão. O desvio padrão aparece muito também nos estudos. Ele é a unidade de medida da variância. E o que é essa variância? Na verdade, é a medida da variação dos dados em torno da média. Então, o desvio padrão é a raiz quadrada dessa variância. Bem, eu tenho um exemplo aqui de 10, o peso de 10 recém-nascidos, igual a gente já vem tratando desde o início. E aí, a variância, ou seja, a variabilidade desses dados, né, que ele tem a fórmula, eu uso o somatório do início, né, e do final. Aqui, essa fórmula é a variância, ou seja, eu pego a do início menos a do final, elevado ao quadrado, dividido pelo número total, que seria 10 menos 1. Aqui ficaria 9. E aí, eu vou jogo isso aí na raiz quadrada, e aí eu vou achar o desvio padrão. Esse desvio padrão, igual eu falei com vocês, ele é muito usado nos artigos, nos resumos, ele é muito usado para a gente descobrir, por exemplo, a média de idade é de 9,6 anos, com desvio padrão. Não, a média de idade é de 40 anos, com desvio padrão de mais ou menos 5,2 de idade. Então, esse desvio padrão, ele vai, na verdade, te dar uma média, né, que a gente fala assim, 5,2 para mais e 5,2 para menos. A gente até escuta isso muito na época de política, o pessoal gosta de estar fazendo aquelas enquetes. Essa a estatística descritiva da medida de tendência central. Eu também vou lá naquela aba
de frequência no SPSS. E aí, é aquele mesmo modo. Eu vou lá né, analisar frequência, as variáveis que eu quero testar, eu tenho que passar todas para o lado direito. E aí, eu quero fazer agora a estatística para tirar essa tendência central, que é a média, mediana, moda. E aí, eu venho na parte direita e marco todas elas que eu quero e coloco continuar. Então, aí, eu tenho aqui 4 variáveis. 4 variáveis: idade, iniciação sexual, número de parceiros e número de filhos. Número válido, ou seja, 328 pessoas, elas responderam. Então, para todas essas variáveis, eu obtive resposta, não tem nenhum omisso. A média de idade é de 35,4 anos. A mediana é de 34, a moda 28 e o desvio padrão de mais ou menos 12,4. Então, para essa variável aqui, eu já tirei todas essas medidas de tendência central. Posso estar colocando nos meus dados na escrita dos artigos. E assim, do mesmo jeito, a iniciação sexual, número de parceiros e número de filhos. Também, no SPSS, gente, eu posso obter gráficos, apesar que a maioria gosta muito de fazer os gráficos no Excel mesmo, tá? Mas tem como também obter gráficos com a estatística descritiva. Então, no próprio SPSS, naquela mesma aba que eu usei de estatística, abaixo tem os gráficos, tá? Eu posso pegar, marcar essa aba aqui e escolher o tipo de gráfico que eu quero, de barra, de pixel ou histogramas. E clico em continuar. É lógico que eu vou escolher qual a variável que eu vou estar usando para fazer esses gráficos. Então, por exemplo, em escolaridade, tem esse gráfico, gente, o gráfico é sempre padrão. Pode mudar cores e tudo, mas ele é bem padrão e um pouco diferente do Excel. Mas tem como eu colocar título, rótulo, tá? Aqui é do nível de escolaridade, aqui não tem os rótulos de porcentagem, e do outro lado eu fiz a opção de colocar os rótulos de porcentagem, tá? Tem a de pizza, o histograma, e aqui já são as referências. Só para, antes da gente ir para o SPSS, eu queria mostrar para vocês uma parte de um artigo, até do Proximol, que foi publicado na revista da Unimonte Científica, para mostrar para vocês toda parte da análise descritiva que pode conter no artigo. Então, aqui é uma amostra aí de 760 professores, só que o estudo ele considerou 745, né, pelo critério de inclusão, que eram só professores que estavam em sala de aula, atuando em sala de aula. Aí vem o que a gente acabou de falar. A idade média que foi observada foi de 40,5 anos, com desvio padrão de 9,6. Mais ou menos 9,6. E a renda per capita também de 1.496, mais ou menos R$ 1.136. Então, aqui nós temos o desvio padrão. Também aqui nós temos as porcentagens. Aqui eu não coloquei o valor absoluto, mas nós temos aqui a frequência relativa, que são as porcentagens, e ao longo do artigo a gente pode estar usando, inclusive, também em tabelas. Aí vem aqui só para demonstrar para vocês que aqui foi usado o desvio padrão e a média de idade. Esse artigo, eu já falei com vocês, né? O perfil laboral de comportamento de saúde, segundo a análise de higiene de professores da rede pública. E aí, mostrando para vocês a importância dessa análise descritiva. Também a gente aqui pode estar mostrando que podemos usar essa análise descritiva também
na construção de banners para serem apresentados em congressos. Aqui nós temos um gráfico. Para fazer esse gráfico, foi realizado primeiro toda a análise descritiva do banco. Então, é sobre aqui a síndrome de Burnout. Eu sei quantas pessoas foram diagnosticadas com a síndrome, foram 13,8. Sei também quantos deles é mulher, homem, qual a idade, quantos estão satisfeitos com o trabalho, quantos estão insatisfeitos. Na parte de baixo, na parte descritiva, eu tenho aqui a frequência absoluta, a frequência relativa, né, que é em porcentagem, e tem também aqui o desvio padrão. Então, a estatística descritiva, ela é muito utilizada, igual a gente falou no início, ela é a base para você saber qual é o perfil da amostra que você está estudando. Então, antes de fazer qualquer análise mais complexa, primeiro a gente faz essa análise descritiva. Aí, no caso aqui, eu vou estar abrindo o SPSS do nosso banco, né, de estudo, que é do ProfSmog. O banco, eu queria saber se o banco está projetado aí para vocês. Tá sim, Tati, estamos vendo sua tela. Então, nós temos aqui, no lado esquerdo, todas as variáveis, né? Vamos começar aqui ó, Q1, questão 1, idade, sexo, cor de pele, estado civil, filhos, número de filhos, renda, e assim vai, né? São muitas variáveis. Esse banco ele tem mais de 200 variáveis. E eu vou fazer a escolha na parte superior aqui do banco. Eu tenho as abas para fazer a escolha de como fazer essa análise. Então, partindo do pressuposto que você já tem um banco pronto, que ele já está todo construído, já foi acertado todas as variáveis, então agora nós vamos fazer a análise. Então, eu venho aqui, clico em analisar. Quando o banco ele não está em português aqui, analyze, aí eu venho aqui, estatística descritiva, frequência. Aí eu clico em frequência. Quando eu clico em frequência, tá vendo que essa aba ela é móvel? Quando eu clico em frequência, no lado esquerdo, eu tenho todas as variáveis que estão no banco. Aqui eu tenho variável numérica, eu tenho variável numérica, categórica. E aí eu venho e passo essa variável para esse quadrinho branco, onde está escrito aqui variáveis, para ele reconhecer a variável que eu estou querendo testar. Então, por exemplo, nesse banco, é um banco grande, que tem 760 professores. Então, eu quero saber a idade desses professores, quero ver sexo, estado civil, filhos, cor de pele. Então, 1, 2, 3, 4, 5 variáveis, certo? E, como eu só quero saber a frequência relativa e a frequência absoluta, eu não preciso clicar em nada aqui das estatísticas, né? Então, eu só passei a variável para o lado direito, para ela ser testada, e vou colocar OK. Quando eu coloco OK, aí vem a minha janela, né? A minha saída, a resposta, que a gente chama de output. Aí aqui eu tenho a certeza que dessas variáveis aqui, que eu testei, as 5 variáveis, 760 pessoas responderam. Todos eles responderam a sua idade, o sexo, o estado civil, número de filhos e cor de pele. Então, não tem nenhum omisso. Aliás, tem um omisso aqui, ó. Número 1, um omisso na cor de pele. O restante, todos preencheram o questionário. E aí, com relação à idade? Com relação à idade, viu, gente? A gente tem que prestar bastante atenção no que vem escrito aqui na parte superior, é como se isso aqui fosse uma tabela. Então, não é como não, é uma tabela, mas ela não é editável, tá? Eu não consigo escrever dentro dela. Para isso, eu tenho
Travou para vocês também, gente, ou só para mim? Travou, Desirê. Travou. Sim, travado. Ok, enquanto a Tati volta, às vezes ela está com algum problema de conexão, eu abro já para vocês para perguntas, que eu posso estar respondendo enquanto a Tati volta. Alguém tem alguma questão? Gostaria de fazer algum comentário? Desirê. Pois não, pode falar? É Cleiton que está falando. Oi, Cleiton, pode falar. Na construção do banco de dados, né, no SPSS, ele consegue fazer a análise de resultados, né? Ou seja, eu construí o banco de dados, eu só consigo fazer a análise se ele tiver números ou palavras também de como resposta, tipo sim ou não, ou o nome de... Eu estou, por exemplo, com um banco de dados sobre judicialização da saúde. Existem respostas como o tipo o objeto daquela ação. Seria medicamento, procedimento cirúrgico. Eu consigo fazer a análise no SPSS com esse tipo de categoria ou eu preciso transformá-lo ou categorizá-lo em números para eu fazer essa análise dentro do SPSS? Excelente pergunta, Cleiton. Obrigada, né? O SPSS, ele trabalha só com informação codificada numericamente. Então, é preciso que você faça, assim, a transformação em código numérico, ok? Tati, já te passo a palavra, só respondendo uma pergunta aqui, que o Cleiton fez. Então, é preciso que você... Que isso, sem problemas, né? São coisas que acontecem. Então, só vou responder aqui rapidinho. O SPSS, ele trabalha basicamente com dois tipos de formato de variáveis, que são as variáveis grafadas numericamente, isso a gente seleciona lá no tipo de variável, naquela aba do SPSS de visualização de variável. As variáveis que são do tipo numéricas, não é a classificação dela como numérica, mas que ela é trabalhada num formato numérico. Essas variáveis, o SPSS te permite fazer todos os tipos de análise em cima delas. E existe um outro formato que é chamado de sequência de caracteres. O sequência de caracteres é quando você digita letras ou mesmo números, mas o SPSS, quando você digita letras, se você escrever, por exemplo, feminino, ali né, como resposta, ele entende que é sequência de caracteres e ele trunca todo tipo de análise, ou seja, ele não permite que você faça esse tipo de análise. Então, as variáveis que são digitadas, né, e que são do tipo sequência de caracteres, elas não vão ser permitidas você fazer tabelas de frequência, nem análises, né, do tipo de tendência central e de variabilidade. Então, quando você exporta, né, ou importa um banco de dados de um outro programa e que lá está grafado né, no nome da categoria, ao invés de codificado em números, é preciso que você faça essa transformação no SPSS para ele te permitir fazer as análises, senão ele entende que é uma variável de sequência de caracteres e não te permite fazer as análises. Respondeu, Cleiton? Deu para entender? Então, você tem que realmente fazer a transformação para poder ter variáveis, né, do tipo codificadas numericamente para que você possa fazer as análises. Entendido. Tati, então, beleza, pode voltar, pode compartilhar sua tela, era só que enquanto caiu a sua conexão, eu estava abrindo aqui para perguntas. Tá, joia. A gente estava no banco, né? Projetou? Tá indo, Tati. Agora sim, tá projetado. Então, nós vamos fazer... Vou ter que voltar de novo aqui, tá? Então, Tati, só um minutinho, Tati. Deixa eu aproveitar essa sua tela. Deixa só para ver aí o tipo. Olha aí, Cleiton. Você está vendo que a maioria das variáveis na coluna aí de tipo está escrito numérico, tá vendo? E a sequência de caracteres é só para bairro, e-mail, tá vendo? Que são as variáveis que te permitem digitar palavras.
Então, você vai ter que transformar as variáveis, né? Elas vão vir de outro banco, onde não está codificado em número, o SPSS vai entender que é sequência de caracteres e aí você tem que fazer a transformação para numérico. Ok, Tati, perdão. Era só porque aí ficou bem exemplificado o que eu estava falando. Tá, joia. Então, nós temos 5 variáveis, né? Sexo, idade, estado civil, filhos e cor de pele. Eu vou clicar aqui e elas vão sair para mim a resposta, né? Em forma de tabela. Então, nesse banco, idade em anos. Então, neste banco, eu tenho pessoas entre 21 e 67 anos. Num total aí, né, de 760 pessoas que responderam esta variável no banco. De cada idade, eu tenho a porcentagem válida, né, de cada uma delas. Mas veja bem, assim, para a gente trabalhar isso aqui, né, num banco, você pode falar, né, professores com idade entre 21 e 67 anos, mas você pode tirar a média de idade desses professores. Essa idade aqui, essa variável pode ser categorizada em faixas etárias também, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, que ela já está pronta, essa variável aqui. Isso aí nós vimos no ano passado, né, como criar outras variáveis com a variável que você já tem. E essa aqui, então, são todas as idades. Então, por exemplo, no banco, eu tenho, com a idade de 34 anos, ó, por coincidência, eu tenho 34 pessoas que têm 34 anos. Né? Então, representa, na amostra aí de 760 pessoas, representa 4,5% de toda a amostra, as pessoas com 34 anos, tá? E assim vai, tá? Com a questão da idade. Sexo, masculino, feminino, igual o colega acabou de perguntar, esse masculino e feminino foi digitado, mas igual o Deise falou, ele é codificado. Então, por exemplo, masculino 0 e feminino 1. E aí, na hora que o SPSS reconhece essa codificação, aí ele vai saber que foi codificado em 0 masculino e 1 para feminino. Ele fazer a leitura. Então, nós temos dos 760, 633 é feminino, tá? Com a porcentagem válida de 83,3% do banco. Né? E 16,7% homens, representando aí 127 homens. Estado civil, casado, solteiro, divorciado. Então, aqui nós temos uma variável categórica, né, com 3 categorias. Casado, não estado, solteiro, divorciado ou viúvo. Temos a frequência absoluta, né, de 477 casados. Então, a maioria das pessoas desse banco, ou seja, 62,8%, tem o estado civil de casado ou união estável. Viram aqui que interessante que cada variável é uma tabela. Eu clico aqui, ela faz o contorno da tabela toda, tá vendo? Então, os dados aqui não se misturam. Aqui, ó, do sexo, é uma tabelinha, estado civil, filhos. A maioria também desse banco tem filhos, 69,3% tem filhos. Dos 760, 527 tem filhos. Cor de pele, a maioria aqui parda, tá? Representando aí num banco de 760, 58,5%, ou seja, 444 da cor parda. Então, esse aqui é uma análise descritiva do meu banco e eu posso estar utilizando esses dados. Agora, assim, como que eu faço, então, para pegar esse dado e transformar depois numa tabela maior, uma tabela com esses dados todos juntos? Aí, igual eu falei com vocês, eu posso clicar aqui com o botão direito e coloco aqui, ó, copiar. Aí eu vou copiar essa tabela, aí eu vou abrir um arquivo do Word, clico no arquivo do Word, e aí a tabela vai aparecer lá. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui para vocês.
bem simples, mas é importante só fazer, assim, eu já tive pessoas que tinham essa dúvida de como manipular esse dado, de como copiar esse dado. Então, aqui, eu posso pegar, eu copiei, né? A tabela vai aparecer aqui, tá vendo? Eu coloquei no Word. Agora eu posso manipular os dados, ó. Eu posso manipular tudo que eu quiser. Eu posso copiar aqui e ir montando a tabela que eu quero, uma tabela maior para aparecer no artigo ou no que eu estou construindo, um resumo, um artigo, enfim. Agora, eu posso pegar aqui também para mostrar para vocês a média, mediana e moda de desvio padrão. Então, aqui, ó, analisar, estatística descritiva, posso usar a frequência como posso usar o descritivo. Mas como a gente já tem trabalhando com a frequência, a gente continua. Aquelas variáveis que eu utilizei no início, elas vão estar aqui. Todas elas. Não tirei. Eu posso manipular e voltar para lá, tá? Cor de pele, voltei. Filhos, estado civil, sexo. Vou deixar só a idade. Então, estatística. Eu quero tirar a média, a mediana e a moda, eu vou colocar a soma também, né? Para eu ver a soma de tudo. Coloco continuar, ok. Então, vem uma tabelinha, gente. Vem a minha variável de novo. Aquela descritiva que eu fiz no início, ela aparece aqui de novo. Porém, vem uma tabelinha pequena com a média, mediana e a moda, tá? Então, a média de idade, todas essas idades aqui, ó, somadas e divididas por 760, eu tenho uma média de 40,5, ou seja, 40 anos e meio, tá? Com a mediana de 40 e a moda de 41. Posso voltar, esqueci, eu devia ter feito, mas posso voltar aqui para a gente poder pegar. Tem outros aqui, eu posso pegar aqui o erro, amplitude, variância. Deixa eu ver aqui se sai o desvio padrão. Isso, sai o desvio padrão. Então, é a mesma tabela aqui acima, porém com desvio padrão de 9,55. Então, essa aqui é o básico. Podemos também tirar, analisar, estatística descritiva, frequência. Gráficos. Eu quero gráfico de... tá. Esse aqui com a idade, eu tenho que categorizar, porque fazer um gráfico com esse tanto de idade aqui vai ficar difícil, né? Então, por exemplo, no banco, eu já tenho a idade aqui categorizada, estratificado em... Eu vou pegar aqui para vocês, que a gente já fez isso aqui, já está estratificado por faixa etária. Eu vou procurar aqui onde que está, para a gente poder tirar para vocês, tá? Só um minutinho. Idade DICO. Significa que nós categorizamos a idade em duas categorias. Aquelas pessoas lá entre 21 a 60 anos de idade, elas foram categorizadas em duas categorias só. Possivelmente, ó, o código, né? 1 para quem tem entre 21 e 40 anos. O código 2 para quem tem 41 anos ou mais. Certo? Então, eu vou lá em analisar, descritiva, frequência. Eu vou lá pegar aquela variável, vou procurar no banco aqui onde que ela está. Que ela está dicotomizada, eu vi que os professores entre 21 a 40 anos são a maioria, tá?
representa 50,1% da amostra, ou seja, 381 pessoas. E entre 41 e 40, acima, né, entre 41 ou mais, nós temos também quase 50%, está quase meia aqui, mas nesse banco, aqui, os mais, né, adultos jovens é a maioria. E aí eu posso trabalhar isso aqui para montar gráfico, por exemplo. Eu venho aqui, ó, em gráfico. Eu posso fazer de barra. Vou clicar e coloco OK. Está processando. O gráfico demora um pouquinho, tá? Mas aí eu tenho um gráfico. Geral, ele tem esse padrão. Eu não gosto muito. Todos os gráficos que eu faço no Excel mesmo, tá? Mas é bom a gente... Tem pessoas que conseguem manipular mais e aprimorar para fazer gráficos melhores no SPSS. Aqui é só... A gente não vou usar estilo. Bem, é isso aqui mesmo. Aí eu vou perguntar a você se tem alguma dúvida, quer que eu faça mais alguns testes aqui para demonstrar. Alguma dúvida, gente? Tatiana, boa noite, tudo bem? Boa noite. Da Radia que tá falando. Eu queria que você mostrasse pra gente o exemplo de um missing que Desirê comentou. Mostra pra gente um pouco. Tá. Você quer saber como que ele aparece? Sim, como ela aparece na tabela e como que você pega ele, bruto, depois se transforma e joga na tabela. Como é que funciona? Aqui, eu vou pegar um aqui, quer ver? Aliás, vou usar o que a gente já tem aqui, só para mostrar aqui o que tem nisso. Aqui, ó, na cor de pele, você vai observar, no seu lado esquerdo, vem sempre as categorias que você está testando, né? Aqui acima é o nome da variável, o título, e aqui no lado esquerdo, quais são as categorias. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 categorias. Branca, negra, parda, amarela e indígena. E aí vem a frequência e a gente usa a porcentagem válida. Aí aqui embaixo vai estar sempre escrito omisse, se for o programa em inglês, ou então omisso. Então a gente sabe que dos 760, você sempre olha aqui embaixo, né, pegando esse total e omisso, que aí dá para você ver. Dos 760 participantes, uma pessoa ficou sem colocar no questionário, ela não respondeu essa variável. Então, uma pessoa. Então, nós temos 759. Então, num artigo, você, igual o Deise falou, que a gente pode identificar no artigo como que aquela variável, existe o missing, né, nas variáveis. Então, por exemplo, se são 760, mas eu usei no meu aqui, eu usei 745, porque eu tive que retirar aqueles professores que não estavam em sala de aula. Mas então por que eles participaram? Porque na época eles insistiram para participar, queriam passar pela avaliação, porque além de preencher um questionário, eles passavam por uma avaliação física. E aí, alguns que eram professores, mas estavam designados para a biblioteca, ou então eram diretores, né, supervisores ou vice-diretor, deixa eu participar, eu quero participar. E a gente acabou deixando participar, mas sabia, né, que quando esses dados fossem para o banco, a gente teria que excluir. Mas aí a gente tem que explicar isso tudo na metodologia do artigo. Enfim, quer dizer, dos 760, uma pessoa ficou sem responder. Aí agora eu vou abrir aqui um artigo que ele mostra isso na tabela. Quer ver? Um artigo que está em construção, tá, gente? Mas que vai mostrar isso para você, como que você pode fazer
porque aí você mantém a credibilidade, né, do seu estudo, porque na hora que você monta a tabela, fica claro para o revisor, na hora ele soma e ele vê que a porcentagem não está batendo, ou o N, né, que a frequência absoluta não está batendo, aí ele vai te questionar isso. Então, por isso que é bom você sempre colocar o asterisco e colocar falando que naquela variável tem missing, naquela variável o valor, o número de pessoas que responderam foram abaixo daquele valor que você, daquele N que você testou. Ô, Tatiana, deixa eu só te perguntar uma coisa, pegando um pouco esse gancho. Quando a gente diminui um pouco as variáveis, as perguntas na entrevista, do questionário, você não dá margem para ter mais perda, para ter mais missing? Por exemplo, eu vi lá que você colocou sexo, por exemplo, masculino e feminino. A gente sabe que hoje as pesquisas estão vindo masculino e feminino não declarar. Tem gente que não declara sexo masculino e feminino, por exemplo. E quando você coloca, você restringe um pouco essas variáveis, você não dá margem para missing, para ter mais perda, ou isso não impacta tanto o valor da pesquisa em si? Sim, por isso que é importante, eu não estou achando aqui, mas eu vou procurar, eu vou conversando com você aqui e vou procurando. Por isso que é importante, na hora de construir um instrumento, ele ser avaliado por todos os membros, né, da equipe que está construindo, passar por avaliação, porque às vezes a pessoa deixa de responder porque ele não acha que tem alguma opção ali para ele, né? Mas é importante ter, ou então a gente coloca, não se aplica, coloca alguma coisa que ele vê que ele não encaixa, mas ele não deixou de responder, ele respondeu, não se aplica. Agora, esse missing aí foi porque ele não respondeu mesmo, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado, sim. Essa pergunta sua foi bem interessante, viu? Porque, senão, é um dado que fica, né, perdido. Às vezes ele não marca porque ele não tem opção para ele. Deixa eu ver aqui. Eu acho que aqui, nessa tabela, a gente vai encontrar. Aqui é uma tabela que nós temos o total, mulheres e homens. Quantas mulheres participaram aqui desse estudo? 618. Está projetando para vocês, gente? Tá sim, tá. Tá. E homens, 128. Pode ser que alguma dessas variáveis aqui foi deixada de ser respondida? Pode ser, tá? Mas, se ela tem um missing muito alto, se eu perdi muitos dados, quer dizer, muitas pessoas deixaram de responder aquela variável, aí é preocupante, porque vai ter muito dado faltante ali na variável. Então, na hora que a gente roda a análise, por exemplo, na análise descritiva, vai dar para você perceber, né? E você tem que identificar com asterisco. Que ela não... Ali tem missing, tem variável ali que não foi respondida e que não é o número total, né? De pessoas que deveriam ter respondido. Você vai deixar isso bem identificado. Porém, quando você joga essa variável para uma análise mais complexa, lá em regressão, por exemplo, ela não roda, porque ali tem dados omissos, dados faltantes. Então, a gente tem que escolher bem essas variáveis. Gente, eu não estou achando, mas assim, e eu tenho aqui, nesse momento é incrível, não estou achando isso, mas aqui na tabela a gente coloca, ó, por exemplo, eu posso colocar um asterisco aqui aqui, ó, no total, por exemplo, eu coloco um asterisco falando que aqui, ou aqui na porcentagem, ou aqui, por exemplo, aqui no N, eu coloco um asterisco, e lá embaixo eu venho aqui e coloco um asterisco aqui, para poder identificar. E falo que eu posso descrever menor que 760. O que é isso? Significa que nessa... Ou então, gente, eu já fiz isso também, ó. Coloca na própria variável. Aqui.
Então, excesso de peso. Ou então, aqui, sintomas de estresse. Coloquei um asterisco. Nessas duas variáveis aqui, tem pessoas que deixaram de responder o questionário. Então, o avaliador, ele vai perceber no somatório, na hora que ele soma, ele vê que está faltando, não dá 760. Aí ele vai observar se você deixou essa consideração aqui. Então, sempre no rodapé da tabela, você coloca a consideração que o número de pessoas que responderam naquela variável foi menor do que o valor que você testou, que foi os 760. Tá respondido? Tá sim, perfeito, viu? Obrigado. E aí, gente, mais alguém? Ô, Tati, deixa eu só complementar aqui uma coisa que até foi colocada aí no chat. Quando a gente coleta uma variável e ela não tem resposta, né, para algum participante ou para alguns participantes, a gente pode deixar tanto em branco a casela, que é o que o SPSS identifica como missing do sistema. Então, a casela em branco, mostra aí, Tati, na variável cor da pele, né, nesse banco que você está aberto, vai ter uma casela lá na variável cor da pele que vai estar em branco. Ok? Não aí, Tati. Vai em visualização de dados. Aí seleciona a variável cor da pele, porque alguma dessas caselas, ou então pega qualquer variável e deleta um dado aí, só para a gente ver, depois você desfaz. Pega qualquer variável na visualização de dados mesmo. Isso, tá vendo? Por exemplo, pega a variável sexo, marca qualquer uma variável aí, uma casela e aperta delete, só para ver que pode ficar uma variável em branco. Qualquer variável. Isso, apaga aí a idade. Idade, isso, deleta esse 45 aí. Pronto, então, se ficar assim, na hora que a Tati pedir a estatística descritiva da idade, ele vai identificar um missing. Esse missing que está mostrado aí é chamado de missing do sistema, é o que está em branco. E tem a possibilidade, vai lá em visualização de variável, por favor, Tati. Tem a possibilidade da gente criar um código, que tá vendo uma coluna que está escrito ali, omisso, e ali na terceira e quarta linha está com o código 9. Quer dizer que o usuário atribuiu um valor, que é o código 9, para o SPSS entender que é um dado perdido. Então, esse aí é chamado de missing do usuário. Então, foi para a variável, por exemplo, tabaco, que é essa variável aí, tem lá, por exemplo, 0, quem nunca fumou, 1, quem fumou, 2, ex-fumante, não sei como é que a variável está construída, mas aquelas pessoas que não responderam sobre o hábito tabagista, elas receberam o código 9. Então, quando a gente coloca aí, isso aí foi, a Tati trabalhou na abordagem que ela fez no ano passado, né, na hora de montar o banco de dados, a gente pode atribuir um código, né, nós, usuários, atribuímos um código para o SPSS entender que aquele dado é um dado sem informação, que é um dado perdido. E é mais interessante a gente trabalhar com códigos do que deixar em branco, porque deixar em branco sempre gera uma dúvida, né, será que sem querer eu deletei? Será que eu esqueci de digitar? Será que foi um erro de digitação? E quando a gente atribui um código, a gente está, tipo assim, confirmando, atestando que para aquela pessoa, para aquela variável especificamente, não houve resposta. Então, isso economiza de, durante uma etapa, por exemplo, de auditoria do banco de dados, a gente gastar tempo buscando essa informação, às vezes até buscando o entrevistado para tentar coletar e resgatar essa informação. Então, é bem interessante usar um código, é melhor do que deixar a casela em branco. E uma outra questão que o Nadia colocou, na questão do missing, gente, assim, na minha opinião, é muito difícil a gente ter uma pesquisa sem missing, né? As variáveis, uma variável tem 5, outra tem 3, outra tem 10, então isso é esperado quando a gente, exceto agora que a gente está fazendo muito web surveys, né, que é essa questão da coleta de dados pela internet, e quando a gente usa o Google Formulário, a gente tem a opção de fazer a pergunta C de preenchimento obrigatório. Então, exceto nessas situações,
Na pesquisa de campo, né, naquela que a gente faz um questionário, uma entrevista presencial com o nosso sujeito da pesquisa, sempre vai haver missing. Se você falar assim, por exemplo, se a Tati apresentasse aqui, que ela coletou dado de 760 professores, e todos eles responderam a todas as questões, chega a ser estranho, né? A gente chega a desconfiar, assim, nossa, mas será? Todo mundo respondeu tudo, tem 200 variáveis, como ela relatou, e todo mundo respondeu tudo. Então, na verdade, eu acho que é esperado, quem trabalha com pesquisa sabe que uma ou outra variável vai ter perda, e tem algumas variáveis, por exemplo, a variável renda é uma variável que costuma ter um percentual de missings maior, tem pessoa que não se sente confortável com declarar renda, tem perguntas, por exemplo, que são mais delicadas, constrangedoras, sobre a vida sexual, sobre o uso de drogas, que naturalmente a gente já espera um percentual de missing maior. Tá? Aí é claro que se o missing for muito, muito grande, eu não vou quantificar para você, é um missing de mais de 10%, mas seria mais ou menos isso, a gente já começa a ver que aquela variável está um pouco comprometida em termos de poder, né, de ter inferência para a população, se a perda nela foi muito grande. Mas também existem vários manejos estatísticos para a gente lidar com o missing, como imputação, tem outras questões que podem ser feitas para a gente lidar com o missing. Mais alguma pergunta, pessoal? Olá. Ei, Cássio. Tudo jóia? Jóia. Boa noite. Só tenho uma pequena dúvida, Tati. Primeiramente, parabéns, né, pela excelência no seminário. Uma dúvida, quando eu tenho uma variável, né, uma questão, que ela tem mais de uma opção de resposta, que a pessoa pode responder 2 opções, 3 opções, ou que ela pode, por exemplo, ter aquela variável que às vezes assim, a gente não faz muito isso, né? Mas às vezes acontece. Você tem a pergunta e no final tem assim, outras, né? E a pessoa coloca isso, né? Várias coisinhas. Como que a gente analisa isso, assim, na hora de fazer o banco, até mesmo na hora de fazer o banco e na hora de analisar? Como que procede? Por favor. Isso aí é uma coisa também que a gente tem que pensar muito na hora de construir o instrumento, porque depois você vai ter que fazer a análise dele, né? E às vezes a pessoa tem a opção de responder, né, 2 questões, e o que vai diferenciar para depois você construir essa variável lá no seu banco é a forma de como você vai categorizar. Ou então, tem alguns tipos de variáveis que tem que fazer uma espécie de sintaxe. Isso ocorreu recentemente num artigo que eu estou escrevendo sobre estresse em professores, que o instrumento, né, deles, lembra que uma pessoa poderia estar encaixada em mais de um nível de estresse. Existe aí 4 níveis de estresse. E eu não tinha contato com isso. Aí montamos a variável, contando, e assim, vou dar um exemplo aqui aleatório. 15 pessoas estavam no primeiro nível, que é o nível de alerta. 240 pessoas estavam no segundo nível, que é o nível de resistência. E 58 pessoas estavam no nível de quase exaustão e 28 de exaustão. Aí, na hora que a gente somava tudo, ultrapassava o número de pessoas, que era em 742 pessoas, 301 estavam com estresse. Aí passava do número. E aí, desde na hora, né, com a expertise dela, ela falou, Tati, tem alguma coisa errada. Porque na hora que você soma todas as categorias, né, os níveis de estresse, ultrapassa o número de pessoas de 301. Eu falei, tem mesmo. Então, agora voltar atrás e ver o que foi que aconteceu. E aí, eu descobri que na hora de montar essa variável, Cássio, a gente esqueceu dessa possibilidade que a pessoa poderia se encaixar em mais de um nível. E aí, eu tive a ajuda, né, de Jairo, que é meu marido, e trabalha também com estatística, e aí ele fez uma sintaxe. Eu vou te falar, eu não sei fazer essa sintaxe. É como se fosse uma programação mesmo, tá?
e é um nível bem elevado, eu não sei fazer. E aí ele me ajudou, ele fez todos os cálculos e me ajudou, porque no livro que a gente comprou para poder ver a questão dos scores, falava isso, e isso passou desapercebido por mim. Então, falava que na classificação final, a pessoa pode se encaixar em mais de um nível, mas depois ele tem que definir um nível. Se ele está no primeiro nível de alerta e no terceiro, aí eu tenho que atribuir um outro score, que aí, no caso, foi uma porcentagem. Então, aí ele tinha... onde ele teve a maior porcentagem no nível, é o nível que ele está. Aí eu tive que fazer isso. Então, tem que fazer isso, é uma pergunta bem interessante. Tem um jeito de fazer, eu acho que Deise vai até falar mais sobre isso aí, que é mais complexo um pouco. Tá? No meu caso, eu não consegui fazer, eu precisei de ajuda para esclarecer isso. Mas, igual o Deise falou também, que usando os Google Forms, né, que está muito sendo utilizado agora, até mesmo por causa da pandemia, geralmente a gente vê isso, que dá para marcar mais de uma opção, e ela é uma variável que você vai ter que pensar mais um pouco para poder categorizar isso aí. Agora, eu acho que Deise pode explicar melhor, mas tem como fazer, tá? E acertar isso para não gerar essa dúvida, né? Cássio, na verdade, assim, a forma que eu acho mais fácil de fazer isso... Bom, primeiro é que a melhor forma, a minha sugestão é não fazer isso. Não fazer, né? O ideal eu evito ao máximo. Mas quando fizer, igual a gente caiu nessa questão mesmo, até porque o Google Form, ele te oferece essa possibilidade de múltiplas, né, escolhas. Então, por exemplo, quais dos sintomas abaixo você tem? Então, sei lá, perda de olfato, perda de paladar, mal-estar, dor de cabeça, e a pessoa pode marcar mais de um sintoma. Isso. Como é que você administra isso depois no banco de dados? O SPSS, ele não te permite trabalhar assim. Então, o que você tem que fazer é transformar cada uma dessas perguntas numa variável. Então, por exemplo, tem dor de cabeça? Sim e não, é uma variável. Perdeu o paladar? Sim e não, é outra variável. Perdeu o olfato? Sim e não, é outra variável. Então, é possível Aí, se for duas, você cria outra. Igual perdeu o olfato e o paladar e não sei o que. Aí você cria outra opção. Outra variável. Outra coisa que você poderia fazer, além de criar várias variáveis, quer dizer, uma para cada sintoma, é só transformar isso em soma de sintomas, entendeu? Em número de quantos sintomas a pessoa tem, por exemplo. Aí vai depender de cada objeto que estiver sendo trabalhado, se isso é interessante ou não. Mas para o SPSS, a princípio, a estratégia seria essa. Nesse banco que a Tati mostrou aí, Tati, tem um artifício que a gente usou no SBMOC, no SBMOC não, né, no ProfSMOC, que foi com relação ao tipo de ensino que o professor trabalhava. Então, tinha lá, qual o nível de ensino que você atua? Aí tinha lá, fundamental, médio, educação infantil, e a gente usou códigos para fazer isso, para mostrar, vê aí, Tati, se você acha no início do banco, usou tipo assim, mas isso não é o jeito mais fácil de trabalhar, sabe? Tipo assim, se ele atribuiu o código 1 para o infantil, o código 2 para o fundamental, o código 3 para o médio. Aí, se ele trabalhava no infantil e no médio, ficou código 1, 2. Entendeu? Mas isso não é fácil de fazer, não permite você contabilizar isso diretamente. O melhor mesmo é falar assim, você trabalha no ensino infantil? Sim e não. Trabalha no ensino fundamental? Sim e não. Trabalha no ensino médio? Sim e não. Ok? E se você quiser falar em quantos níveis você trabalha, aí você soma. Né? Trabalha em 3 níveis, trabalha em 2 níveis, trabalha em um único nível. Então, é uma dificuldade mesmo, vamos dizer assim, talvez seja uma limitação do SPSS para a gente fazer as análises, tem que ser de resposta única. Ok. Aqui, Deise. Tá projetado? Tá sim, Tati. Aqui, essa aqui já foi categorizada, tá vendo? Em duas.
porque aí o professor poderia trabalhar na rede pública somente, e na rede pública e privada. Aí, aqui também, nível fundamental 1, nível médio, e teve um que não contou, assim, que ele poderia trabalhar também no ensino superior em outra instituição. Então, a gente teve que agregar. E aí, em cima daquela variável, nós construímos outra. Entendido. Aí você criaria novas opções de resposta, entendeu? Assim, trabalha só no ensino infantil, trabalha no infantil e no fundamental, trabalha no infantil, no fundamental e no médio, trabalha no fundamental e no médio, sabe? Fazer análise combinatória. Mas, assim, são coisas trabalhosas e, tipo, se não for estritamente necessário para a sua análise, eu acho mais fácil é desmembrar mesmo em sim e não para cada categoria, transformar cada categoria numa variável dicotômica de sim e não. Uhum. Ótimo. Bom, pessoal, então, mais alguma pergunta? Mais alguém? Tá, a Ivana está perguntando aqui, deixa eu abrir o chat, com relação ao desvio padrão é uma estatística que mede o quanto seus dados se afastam da média. Posso obter desvio padrão maior que a média? Posso responder, Tati? Você quer responder? Pode responder, Bia. Tá, o desvio padrão é uma medida que, grosso modo falando, ele vê a média dos desvios de cada observação em relação à média. Quanto que cada observação dista da média. Então, por exemplo, vamos supor que eu fizesse uma coleta de dados aqui agora e a gente tivesse a variável, sei lá, idade. Vou pegar uma bem tranquila, assim, a idade. Todo mundo me fala a idade, eu faço construo essa variável idade e vejo a média da variável. Então, suponha que a média da variável idade aqui dos presentes seja de 20 anos, ok? Aí o indivíduo A, o indivíduo 1 do meu banco de dados, ele tem 18 anos. Então, ele está distando da média menos 2 anos. O indivíduo 2, ele tem 25 anos. Então, ele está distando da média mais 5 anos. O indivíduo número 3 tem 30 anos, então ele está distando da média mais 10. E assim por diante. Então, eu vou vendo quanto que cada indivíduo dista da média. Isso a gente chama de desvio. E aí eu faço a média dos desvios em relação à média. A forma de calcular é um pouquinho diferente, mas vai ser difícil eu explicar como que calcula isso agora, porque passa pela variância, que é a elevação disso ao quadrado. Mas o entendimento, a interpretação é isso. É, em média, quanto cada observação dista do valor médio, ok? Isso é o desvio padrão. Posso obter um desvio padrão maior que a média? Sim, pode. E quando isso acontece, significa que essa variável é bastante heterogênea, que ela está muito dispersa, que ela está tendo grande variabilidade. Ok? Ela está variando mais até do que o valor da média. Então, isso significa que ela tem muita variação. Uma forma da gente avaliar isso não é o assunto propriamente do SPSS, é de estatística, é através de uma medida de variabilidade que se chama coeficiente de variação. Para a gente calcular o coeficiente de variação, a gente divide o desvio padrão pela média, e com isso a gente tem um número neutro, né? Por exemplo, se o coeficiente de variação dá 0,3, a gente entende que o desvio padrão ele está representando 30% da média. Então, com isso, a gente consegue ver a magnitude da variabilidade, né? Através do desvio do coeficiente de variação, isso fica mais fácil da gente mensurar. Né, é colocado que quando o coeficiente de variação é acima de 30%, aquela variável tem alta variabilidade, ok? Então, às vezes, assim, para você ver quanto que, né, igual assim, se o desvio padrão está acima da média, sugere que o coeficiente de variação vai ser alto e que aquela variável tem uma alta variabilidade. E aí a gente tem que testar isso direitinho para ver o tratamento estatístico adequado para esse tipo de situação. Respondeu, Ivana? Sim, sim. Só uma dúvida aqui. Isso daí chegaria a ser algum viés ou não? Não, depende. Depende. Por que eu falo depende? Suponha que você tenha uma situação dessa muito comum com a variável renda.
Você tem a variável renda, por exemplo, R$1.000 a renda média, e um desvio padrão de R$2.000. Quer dizer, em média, as pessoas distam daquela renda média, em média, em R$2.000. O que significa isso? Que eu tenho outliers, que eu tenho valores muito discrepantes. Eu posso ter nessa amostra pessoas que recebem 20 mil, que está muito distante da média. Então, isso, nesse caso da renda, por exemplo, isso não compromete totalmente a variável, porque ela reproduz a realidade da variável, né? É uma variável que traz em si, na sua natureza, grande variabilidade. Mas é claro que, assim, isso vai fazer com que as nossas medidas estatísticas tenham maior imprecisão, né? Porque se a variável varia muito, a gente precisa, às vezes, para entender o comportamento dessa variável, de uma amostra maior, ou então as medidas vão ficar um pouco mais imprecisas, ok? Mas se ela for verdadeira, a gente tem que trabalhar com ela como ela é. O que pode acontecer é que, às vezes, a gente tem valores muito discrepantes que não são verdadeiros, que são erros de digitação. Então, por exemplo, sei lá, variável número de filhos. Alguém, ao apertar, tinha um filho, perguntei para o entrevistado, quantos filhos você tem? O cara falou 1, e na hora de eu digitar 1, o meu teclado agarrou e ficou 111 filhos, ficou 1. Então, isso vai repercutir na minha análise, né, e vai fazer com que tenha maior variabilidade essa variável, mas ela não é verdadeira, né? Assim, é pouquíssimo provável que alguém tenha 111 filhos. Na verdade, isso foi um erro de digitação. Aí, sim, a gente tem que corrigir, transformar essa informação em missing, para não comprometer essa variável por uma informação que não é verdadeira. Agora, se esses valores, né, forem verdadeiros, igual eu dei o exemplo da variável renda, aí a gente tem que considerar e tem que trabalhar com essa variável mesmo, ela tendo grande variabilidade. Muito bem. Até eu estou relembrando dele. Ai, Deus. Bom, pessoal, então acho que, né, a gente já está caminhando para 7h30, vamos encerrar então. Tati, eu quero te agradecer muito, te parabenizar muito, né, são assuntos, assim, que às vezes são um pouco palatáveis, né, pelo menos para quem tem um pouco de resistência com estatística, com matemática, mas que você trabalhou de uma forma super leve, super tranquila. Uma coisa que você falou que eu queria destacar muito para quem está aí, principalmente alunos que estão começando, e você falou exatamente o que é. SPSS a gente só aprende mexendo. É conjugar o verbo fuçar. Né? Fuçar, ele é um software que facilita muito a nossa vida, ele é muito autodidático, ele tenta facilitar, ele tenta ser bastante esclarecedor, mas para a gente usufruir de todos os recursos que ele tem, a gente tem que dar uma fuçada, né? Então, o manual é super interessante, a Tati colocou, e é isso, né? Eu te parabenizo muito, eu acho que você trabalhou de uma forma muito, muito tranquila, muito leve. Parabéns, obrigado por, né, ceder seus conhecimentos aí com a gente. E a gente finaliza, assim, mais um SIC. Eu agradeço muito a presença de cada um de vocês, né, prestigiando o nosso seminário, né, fazendo com que a gente fique cada vez mais motivado para trazer temas interessantes. E se vocês também quiserem sugerir temas, usem, né, o chat, os comentários lá no YouTube também para sugerir. E é isso, eu desejo a todos uma ótima noite, agradeço muito a presença de todos, agradeço muito, né, minhas parceiras nesse projeto, agradeço também a todos os alunos de pós-graduação envolvidos nesse seminário, que não são poucos. Agradeço aos alunos de iniciação científica que estão presentes, que é para vocês essa discussão especialmente, é claro que é para todos, mas para vocês também. Enfim, agradeço a todo mundo que está prestigiando aqui e principalmente a você, Tati, que coroou a noite aí com muita maestria. Muito obrigada a todos e boa noite. Ô, Desi, Pode. Parece que tem uma pergunta aqui, a moça insistiu na pergunta. Eunice. Qual é a pergunta? Ela perguntou assim, eu vou trabalhar com o INC. Tem todos
os dados, peso e estatura. E aí tem que criar uma outra variável com os valores de IMC? Sim, né, deles. Tem que criar a variável. Na variável que você vai criar, ele já vai, ele faz o cálculo do IMC. Aí o que ficar abaixo de 25, né? Acho que o parâmetro é 25. Abaixo de 25, maior que 25. Então, essa variável ela tem que ser criada. Não basta colocar só o peso e a estatura, não. É isso aí, Eunice, o SPSS faz isso para a gente com a facilidade de um clique, é bem tranquilo. Você tendo as variáveis de origem, você vai lá em transformar, calcular variável, calcular não, recodificar em variável diferente, não, calcular variável. Transformar, calcular variável, e aí você cria a variável IMC, que vai ser o peso dividido pela altura ao quadrado. E depois, se você quiser categorizar, né, o IMC, que o IMC vai ser uma variável numérica, e aí você pode depois categorizar, né, em normal, sobrepeso, obeso, segundo os pontos de corte referenciados na literatura. Isso tudo é feito no comando transformar, e o SPSS faz isso com bastante facilidade. Tati, você mostrou isso no outro seminário, como que transforma, não mostrou? Então, quem tem interesse nesse assunto, olha lá no YouTube a construção da base de dados no SPSS, que a Tati falou sobre isso no seminário de novembro. Ok, pessoal? Um grande abraço, fiquem com Deus, obrigado aí a todos pela participação, pela presença e uma boa noite. Boa noite, muito obrigada a todos, gente. Boa noite.